Kyrie eleison. Olá, eu queria falar para vocês, hoje nesse vídeo, sobre o inferno, né? Dentre os vídeos da Quaresma, eu acho que esse assunto é de suma importância, né? A meditação sobre o inferno, e é uma meditação que é tradicional nesse tempo. Não só nesse tempo, obviamente, mas nesse tempo principalmente, né? E eu começo, por exemplo, o vídeo lendo aqui o segundo catecismo da doutrina cristã a respeito dos novíssimos, né? Aí tem a seguinte pergunta: qual o pensamento mais eficaz para evitarmos o pecado? A resposta: o pensamento mais eficaz para evitarmos o pecado é o dos novíssimos, isto é, das últimas coisas que nos hão de acontecer. Pergunta: quantos e quais são os novíssimos do homem? Os novíssimos do homem são 4: a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. E a última pergunta sobre o assunto: quando convém pensar nos novíssimos? Convém pensar, a resposta: convém pensar assiduamente nos novíssimos, principalmente de manhã, ao despertar, de noite, antes do repouso e todas as vezes que somos tentados. Portanto, isso aqui resume, basicamente, a prática da Igreja nos 2 milênios de existência, exceto nos últimos 50 anos, depois do Concílio Vaticano II, em que o assunto inferno desapareceu da discussão católica de um modo geral, exceto em pouquíssimas situações, né? Os padres, de um modo geral, esqueceram desse assunto, porque na perspectiva dos modernistas atuais, a Igreja recomeçou, né, no Concílio Vaticano II, e tudo para trás não tem mais muita importância, né? Eles costumam usar a expressão um novo Pentecostes quando descrevem o Concílio Vaticano II, portanto, o Pentecostes anterior, não é isso? Acontecido provavelmente no ano 33, 34 da era cristã, foi superado, digamos assim. Então, a temática do inferno foi praticamente anulada, desprezada, não é isso? Por uma igreja que quer se mostrar muito mais preocupada com a misericórdia de Deus, né, do que com a justiça de Deus. Então é a igreja da misericórdia, é a igreja do amor de Deus por nós, é a igreja que enfatiza uma das qualidades de Deus em detrimento das outras. Portanto, é uma igreja inclusiva, é uma igreja, enfim, todos nós que vivemos nessa igreja sabemos exatamente o que significa. Essa é, inclusive, uma das características, curiosamente, que Chesterton, no livro A Coisa, que é um livro que ele escreveu depois da sua conversão, ele enfatiza bem que esta maneira, né, de enfatizar uma qualidade de Deus em detrimento de todas as outras é uma forma em que todas as heresias, de modo geral, elas começam. É uma forma de começo de qualquer heresia, né? Ele dá até o exemplo do calvinismo, em que no calvinismo você enfatiza o poder de Deus, né, e o conhecimento de Deus de todas as coisas em detrimento das outras qualidades de Deus. Então nós estamos aqui
enfatizando a misericórdia em detrimento da justiça. E é exatamente dentro da justiça de Deus que se inclui o inferno, a realidade do inferno, não é? Que é dogma da igreja, obviamente, não é? A existência do inferno e as penas eternas no inferno. E nós temos uma literatura extensa sobre o inferno, a partir das Sagradas Escrituras, mas também dos Santos Padres da Igreja nos primeiros 4 séculos, depois numa pletora de santos da Igreja que escreveram as penas do inferno. Alguns deles foram levados lá para o nosso Senhor Jesus Cristo para ver, enfim, para entender o que é aquilo, né? E também o purgatório, obviamente, não é? E temos no século XIX muitos padres, muitos religiosos sentiam já no século XIX um certo esquecimento do inferno, não é? E há obras muito interessantes sobre isso, né? Uma das quais eu quero sugerir aqui a leitura, né? Aliás, 2 obras do século XIX. Uma delas é um livrinho do Monsieur de Ségur chamado O Inferno, né? Com o subtítulo Se Existe, o que é e como evitá-lo, né? Então esse livro digamos assim, uma visão geral do inferno, né? Ele começa por nos lembrar que todas as grandes civilizações em todos os tempos sempre acreditaram no inferno. Depois ele menciona o que é o inferno da perspectiva católica, né? E como a gente pode evitar o inferno com as práticas católicas, né? Também, por exemplo, o padre Frederick Faber, num livrinho dele sobre o purgatório, ele enfatiza também, no primeiro capítulo que ele fala sobre o inferno, algumas características do inferno, né? Por exemplo, ele fala da vida no inferno. Então ele fala assim: exceto a dos bem-aventurados no céu, nenhuma vida é tão intensa e consciente quanto aquela de milhões de almas arruinadas, as almas do inferno, né? A intensidade de vida, dos sentimentos, do pensamento no inferno é uma coisa terrível. Chama atenção para nós de que não é impossível que já tenhamos mandado alguém para lá. Não é impossível que arrumemos para lá, né? Quando andamos nas ruas, vemos, não raro, aqueles que lá habitarão para sempre, né? Há alguns agora, nos verdes campos ou nas movimentadas cidades, em confortáveis camas ou ensolaradas praias, que na próxima hora, talvez, terão ido para lá. Esta é uma verdade extremamente real, né? E além disso ele diz, né? Tampouco aquele lugar horrível, o inferno, deixa de ter os mais abençoados resultados para a salvação de muitas almas, por meio do santo e salutar temor que alimenta nelas e da necessária correção das frouxas e distorcidas noções acerca de Deus por ela mantida. Uma dessas fracas e frouxas e distorcidas noções a respeito de Deus é que Deus é apenas misericórdia, né? Como parece pensar a Igreja pós-Vaticano II, né? Então, o fato de se salutar pensar no inferno, ou entender o inferno, saber o que nos espera se nós formos para lá, é salutar isto, porque sabendo o que é o inferno e quais as nossas possibilidades de estarmos lá, isso nos ajuda a não pecar, né? Como diz o catecismo da Igreja.
não é isso? Mas a edição que eu tenho do Inferno aqui, né, é essa, da Eclésia, uma edição muito bem cuidada, né, cujo prefácio é feito por um padre que eu não conheço, parece até um padre piedoso, mas se vocês lerem o prefácio, né, vocês vão ver a perplexidade desse padre ao escrever esse prefácio, que ele encontra entre essa igreja moderna da misericórdia, né, e a existência desse livrinho, que ele diz um livrinho do longínquo século XIX, né. E ele tenta, obviamente, muito honestamente, né, interpretar, né, essa obra dentro do espírito do Vaticano II, obviamente, né. Não digo que ele está agindo de má fé, eu acho até que não, mas vocês podem notar a perplexidade que é para um padre modernista fazer um prefácio de um livro do Monsieur de Séguier a respeito do inferno, não é isso? Outro texto que eu sugiro como leitura da Quaresma é um sonho de São João Bosco a respeito do inferno, que está eu tenho aqui um livrinho, Sonhos de São João Bosco, né, em que o sonho do inferno está no capítulo 2. É um sonho, uma descrição longa do sonho, né, e onde ele vai ao inferno, provavelmente levado pelos sonhos da guarda, para ver o que é a realidade do inferno, né? E um outro texto que eu também sugiro a leitura, está no blog, eu vou deixar o link dele abaixo do vídeo, chama-se Carta do Além, uma impressionante carta recebida em sonho por uma moça cuja amiga morreu num acidente de carro, e que ela então envia em sonho para essa amiga ainda viva, descrevendo as realidades do inferno e descrevendo inclusive todas as oportunidades que ela perdeu em vida de acreditar nessa realidade do inferno e corrigir a sua vida, né? Essa carta inclusive passou por uma análise teológica de um padre, em que ele faz a relação de cada parte dessa carta com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Muito interessante esse documento, né? E eu acho que esses livros que eu sugeri e esse documento são uma base boa para que a gente possa alimentar as nossas meditações nessa quaresma. Eu termino o vídeo desejando a todos uma santa quaresma e uma quaresma em que nós possamos, de fato, mudarmos de vida e nos convertermos completamente à Igreja Católica. Muito obrigado.